minha mensagem hoje é 7 qualidades do cristão eficaz e frutífero. 7 qualidades do cristão eficaz e frutífero. Nós sabemos que muitas pessoas entregam a vida para Jesus. Muitas pessoas se convertem no ambiente da fé aí e elas começam uma caminhada com Jesus. Mas nós também sabemos que existem muitos cristãos que, apesar de serem cristãos, eles não estão vivendo de maneira eficaz e não estão vivendo de maneira frutífera. Então tem muitos cristãos que deveriam estar vivendo um outro nível na vida espiritual, mas não estão vivendo. E nós vamos aprender hoje com a palavra de Deus por que isso está acontecendo. Por que tem cristãos que estão avançando e tem outros cristãos que estão regredindo. Por que será que existem tantos cristãos que estão tendo uma vida assim extraordinária? E eu não estou falando só no aspecto material, eu estou falando em tudo. Ele avança em todas as áreas da vida dele. O casamento dele é abençoado, as finanças dele é abençoada, o estilo de vida dele é abençoado. Enfim, ele é um cristão que ele é eficiente e ele é frutífero. Em contrapartida, temos pessoas que já entregaram a vida para Jesus, que já foram inseridas no contexto da fé, mas que não estão avançando na vida. A nossa vida cristã, ela precisa ser dinâmica. Ela precisa ser uma vida que realmente seja intensa na presença do nosso Deus, conhecendo a Deus. Nós não podemos ter uma vida cristã estagnada, paralisada. Jesus te salvou já, e agora? Você já foi salvo, e agora? Daqui para frente, como que vai ser? Então, essa carta, eu estava meditando nela e ela é muito profunda. Tem muito conteúdo aqui que agrega muito valor para a minha vida cristã e para a sua também. No capítulo 1 e no versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vou ler novamente. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha que palavra tão poderosa, que palavra que vai trazer muito esclarecimento para nós. Então existem cristãos, como o próprio texto está dizendo para nós, que quando existe essa ausência dessas qualidades na vida deles, eles se tornam inoperantes e improdutivos, ou seja, ineficazes e infrutíferos, por conta da ausência dessas qualidades que eu quero mencionar com você aqui nessa manhã. Então todos nós cristãos já fomos salvos. Isso tem que ficar claro para nós. A salvação, como nós já pregamos muitas vezes aqui, ela é um dom gratuito de Deus. Ela não tem nada a ver com a gente, não é meritocracia. Nós fomos salvos pela graça de Deus e isso nos basta. A salvação já nos alcançou. Agora, uma coisa que tem que ficar claro para nós é que uma vez que nós fomos salvos, agora nós precisamos desenvolver essa salvação. Nós precisamos amadurecer nessa salvação. Nós precisamos crescer nessa salvação que já nos foi dada. A Bíblia vai dizer em Filipenses, e eu queria que você acompanhasse comigo, na minha linguagem aqui, que é daquela Almeida Revista e Atualizada, vai dizer assim, assim, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade.
Então a palavra-chave desse versículo, desses 2 versículos, a palavra-chave é: desenvolvei a vossa salvação. Então a salvação chega para você, você foi alcançado por Deus, você foi resgatado pelo Senhor, porém agora uma coisa você tem que fazer, você tem que desenvolver essa salvação. Você tem que operar nessa salvação, colocar em ação essa salvação que já foi dada para você. Então esse é o grande problema aqui, porque muitos cristãos estão infrutíferos e ineficazes, porque eles foram salvos, mas eles pararam por aí. Eles foram salvos, mas eles não desenvolveram a salvação deles. E esse é o desafio, esse é o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia vai dizer ainda, no versículo 9 de 2 Pedro, olha que interessante: todavia, se alguém não as tem, são as qualidades, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha como que é sério essa temática que eu vou compartilhar com vocês, porque a Bíblia está dizendo que aquele que não tem essas qualidades, ele é cego, ele só consegue enxergar o que está perto dele, ou seja, ele não consegue ter uma fé sobrenatural, ele vive na naturalidade, na racionalidade, ele só consegue enxergar aquilo que está perto. E a Bíblia está dizendo que por conta disso, olha o que acontece com ele. Por conta disso, ele esquece da purificação dos seus antigos pecados. Sabe o que é isso? Um cristão que não tem essas qualidades, ele vive o tempo todo debaixo da culpa, debaixo do medo, porque ele se esquece daquilo que Jesus fez por ele, ele se esquece da purificação dos pecados dele, e o tempo todo ele vive numa prisão. Ele é um crente, ele é um salvo, mas ele não tem a alegria da salvação. Olha que forte isso. Ele é crente, ele é salvo, mas ele não vive na alegria da salvação, porque não basta ser salvo, você tem que viver a alegria da salvação. Lembra que Davi quando ele pecou com a Betseba, e lá no Salmo, se eu não me engano, 51, ele vai dizer assim para Deus: ó Senhor, torna a dar a mim a alegria da tua salvação. A pior coisa que pode existir para a vida de um cristão é quando ele perde a alegria da salvação. Ele é salvo, mas ele perdeu essa alegria. E isso acontece por quê? Porque ele não desenvolveu a salvação dele, ele não cresceu na salvação dele, ele não galgou na salvação dele. Então vamos aprender com a palavra de Deus nessa manhã essas 7 qualidades do cristão eficaz e frutífero que está na Bíblia, na palavra de Deus aí. E eu quero que você acompanhe comigo em 2 Pedro capítulo 1 e o versículo 5. Vamos acompanhar agora. Ele vai dizer assim, ó: por isso mesmo, empenhem-se. O que é empenho, gente? Empenho depende de mim, de você. Algumas linguagens vão falar esforcem-se. Esse desenvolvimento da salvação é algo que eu e você podemos buscar, que nós podemos realmente trabalhar para que sejamos desenvolvidos na nossa salvação. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Então essas são as 7 qualidades mencionadas na Bíblia que o cristão deve ter para que ele seja eficaz e para que ele seja frutífero. Essas qualidades precisam saltar na vida dele, já que ele foi salvo, já que a salvação alcançou ele. Agora essas qualidades precisam se destacar na vida desse cristão, dessa nova criatura em Jesus. Precisa se destacar. E a primeira qualidade que Pedro diz aqui é a virtude. Acrescentem à fé de vocês a virtude. E o que é virtude, gente? Virtude fala do caráter, fala da vida, da conduta do cristão. Então, uma vez que esse cristão foi salvo, ele precisa manifestar essa salvação.
O caráter dele foi transformado pela salvação que alcançou a vida dele. E agora ele tem um caráter transformado. Aquilo que ele fazia antes, na velha natureza, já não pode mais dominar ele. Ele já não pode mais viver nessa prática, mas ele já não pode viver mais nesse estilo de vida. Ele precisa ter essa virtude para que ele possa ser frutífero. O caráter cristão. Caráter é uma boa conduta em conformidade com o que é correto. E o que é correto para nós? As palavras de Deus, o que segue os preceitos do bem, as normas morais. Esse é o cristão. Isso cabe a mim e a você. É o desenvolvimento da nossa salvação. Opa, fui salvo, sou uma nova criatura, meu espírito foi vivificado, como eu já aprendi. Agora minha maneira de viver muda, meu estilo de vida muda, a minha forma que eu vivo muda. Por quê? Porque é uma qualidade desse novo crente, dessa nova criatura em Jesus. Então essa é a primeira qualidade do cristão que tem que ser desenvolvida, a virtude. A segunda que Pedro fala aqui é o conhecimento. Pode pontuar aí, está escrito na sua Bíblia, ó. Conhecimento. E o que é conhecimento, gente? É o entendimento espiritual. Nós sabemos que tem muito crente que conhece a Bíblia capa a capa, mas eu não estou falando desse conhecimento, porque eu já fiz no seminário, eu conheci um professor, o meu professor de hermenêutica no seminário. Ele era quase um ateu, conhecia a Bíblia melhor do que você pode imaginar. Pega um teólogo bom aí, eu só não vou falar o nome dele para não expor aqui, mas é um cara conhecido no Brasil. Mas ele era quase um ateu. Ele tinha tanto conhecimento intelectual, mas ele não desenvolveu o conhecimento empírico, a experiência dele com Deus. Então, na Bíblia está falando desse conhecimento. Ele não é só um conhecimento intelectual, apesar de todos nós temos que conhecer Jesus intelectualmente também. Como que eu conheço Jesus intelectualmente? Através da Bíblia. Eu sei que Jesus é Jesus quando eu acompanho as profecias messiânicas. Eu sei que Jesus é Jesus, e eu posso ter certeza disso pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra para nós que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido do Pai. E tudo isso a Bíblia vai testificar. Porém, se nós ficarmos conhecendo Jesus também só na palavra, e não desenvolvermos a intimidade, o relacionamento com Ele, que é esse conhecimento também que vai agregar valor na sua vida. Por quê? Porque Ele é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e nós podemos nos relacionar com Ele. Então, essa virtude, essa qualidade do cristão, que é o conhecimento, é a segunda qualidade do cristão, que vai frutificar e que vai ser eficiente. Ele vai viver o cristianismo, ele vai viver a vida cristã dele dando resultados. Porque eu acho que é isso que eu e você mais queremos. Nós queremos ter uma vida que dá resultado. Nós queremos ter uma vida. Nós não podemos ter tido um encontro com a palavra de Deus, ter tido um encontro com o Senhor Jesus e continuar vivendo a mesma coisa, vivendo a mesma vida derrotada, a mesma vida frustrada. Não. Jesus quer de nós que nós possamos crescer na nossa salvação, que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Terceira qualidade que diz a Bíblia aí: domínio próprio. Nós sabemos que o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Nós sabemos que você só vai ter o domínio próprio se você tiver a segunda qualidade que eu falei, que é o conhecimento, que é o relacionamento com Deus. Nesse relacionamento com Deus, o fruto do Espírito vai se manifestar. E o que é o fruto do Espírito, gente? Chamado domínio próprio. Domínio próprio fala de disciplina. Domínio próprio é a mesma coisa que você está falando de disciplina. Domínio próprio não fala de ação, fala de reação. É como que você reage. Como que você reage mostra se você tem domínio próprio ou se você não tem o domínio próprio. Como que você está reagindo diante das circunstâncias da vida, das provocações da vida,
dos ataques da vida. Como que nós cristãos reagimos? É uma qualidade do crente, esse domínio próprio. E ter domínio próprio fala de ser menos reativo. Você reagir menos diante das circunstâncias. Sabe, você reagir de uma forma diferente. Na verdade você pode reagir, mas você reage de uma forma cristã. Lembra quando Jesus ensinou assim, ó, se alguém bater na sua face, como que você tem que reagir? Dando a outra face. Se alguém prejudicar você, como que você tem que reagir? A gente até deu uma aula no Tadel esses dias falando como que se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Isso é domínio próprio. Domínio próprio, querido, é você mandar em você mesmo, é você se dominar. Essa é uma virtude, é uma qualidade do reino de Deus. Quarta qualidade: perseverança. Está aí no texto. Olha lá, ele fala assim, ó: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança. E perseverança é muito mais do que a capacidade de não desistir. Perseverança é você ter uma paciência entusiasmada. Enquanto você espera, você não desanima. Isso é perseverança. Enquanto você aguarda, você não desanima. Você continua engajado naquilo que você quer alcançar. Isso é uma qualidade cristã, uma paciência entusiasmada. Quinta qualidade: piedade. O que é piedade, gente? Eu queria me deter um pouco nisso. Piedade é amor pelas coisas espirituais, pelas coisas religiosas. Essa devoção, a piedade. O cristão, por que tem muito cristão hoje? Nós estamos vivendo uma era muito perigosa, que eu tenho ficado assustado. Uma era muito perigosa, a era dos desigrejados. Tem muitas pessoas que já não tem mais prazer em congregar na igreja. E a gente tem a consciência, a gente não quer que fazer lavagem cerebral em ninguém. A gente tem a consciência que para ser um cristão, não necessariamente você tem que vir à igreja, mas todo cristão tem prazer em estar nesse local, em congregar. Hebreus 10:25 diz assim, ó: não deixe de congregar como é costume de alguns. Então todo cristão genuíno, ele sabe assim, eu não vou perder minha salvação porque não fui na igreja, mas eu como cristão, eu não posso deixar de congregar. Eu tenho prazer de congregar, eu tenho prazer de estar com meus irmãos, eu tenho prazer de adorar junto com a igreja, de adorar junto com os irmãos. Eu tenho esse prazer. Então o cristão genuíno, o cristão que vai ser frutífero e que vai ser eficaz, ele ama congregar, ele ama a casa de Deus, ele ama estar no culto, ele ama estar aqui. Nós não vemos a hora logo de acabar logo esse negócio de pandemia, para a gente poder realmente interagir como a gente gosta como igreja. O culto online, gente, ele não substitui de jeito nenhum. A gente está fazendo aqui com uma força muito grande, mas não é a mesma coisa, é frio. Eu sei que existe um esforço muito grande da minha parte e da sua para a gente tentar interagir com a internet aí tudo, mas não é a mesma coisa. O que nós mais queremos é estar juntos, é nos abraçar, é adorar a Deus juntos, é cantar junto aqui os louvores quando é entoado aqui. É isso que a gente quer. Isso é uma qualidade do cristão que vai frutificar. O cristão que vai frutificar, ele é um cristão praticante. Eu lembro que antigamente tinha uma linguagem que a gente usava assim, né? Fulano é católico, mas só que ele não é praticante. Você lembra disso? Você lembra quando tinha esse termo que se usava? Não, fulano é católico, mas não é praticante. Aí eu pergunto para você, será que existe cristão não praticante? Não existe, gente. Ou a gente é cristão ou a gente não é. Não existe cristão não praticante, porque o cristão é um praticante da fé. Ele é praticante nas práticas espirituais. Ele ora, ele jejua, ele lê Bíblia,
ele vem na igreja congregar. Tudo isso é o cristão faz isso. Então, se ele é um cristão, não tem como desconectar ele dessas práticas. Agora, isso é uma qualidade fundamental para que você seja frutífero como cristão. Aí você vai olhar para a sua vida cristã e vai dizer: ah, nossa, não sei porquê, estou indo na igreja, ai, as coisas não estão acontecendo, não sei o que, tudo. Querido, na verdade, se você não desenvolver a sua salvação, nada vai diferir você de um cristão comum. Então você foi salvo, como eu disse no começo, a salvação já te alcançou. Mas uma vez que a salvação te alcançou agora, você desenvolve ela. Você trabalha essa salvação. Está escrito aí em Filipenses, nós lemos agora. Eu não estou aqui falando algo que não está na Bíblia. Eu estou dizendo para você que a Bíblia está encorajando a minha vida e a sua vida a desenvolver a nossa salvação. Quando você deixa de fazer as práticas espirituais, você não está desenvolvendo como cristão. Quando você deixa de praticar o congregar, o orar, o jejuar, o ler a Bíblia, o se envolver com as coisas de Deus, você está regredindo. É como músculos, você está atrofiando. Esses dias eu vi um amigo nosso, ele estava internado com Covid. Ele ficou 60 dias, quase morreu mesmo. Ele era gordão assim, agora está bem magrinho. É um cantor de rap, ele veio até aqui na nossa igreja, aqui, é o Cela Éfeso. Pois você pode entrar aí no Instagram dele e você vai ver que tem lá toda a jornada dele pelo Covid. E uma coisa que eu vi ele lá no hospital, todo atrofiado, gente, andando assim com muita dificuldade, segurando todo atrofiado. Sabe por quê? Porque ficou parado 6 meses, 3 meses, 60 dias, desculpa, parado. Você vê que não precisa de muito tempo não, para você atrofiar. Agora nesse tempo de pandemia, muito crente está atrofiado. Muito crente está paralisado, está estagnado. Nós temos o dever, a obrigação de desenvolver a nossa salvação. A vida cristã é igual andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Nós estamos andando de bicicleta. A bicicleta ela só funciona quando está pedalando. Se você parar de pedalar, você cai. Essa é a vida cristã. Então é uma qualidade do cristão, é a piedade. A piedade é uma qualidade desse cristão que vai frutificar e que vai ser operante na sua fé, que vai ter uma fé que funciona, porque a palavra eficaz quer dizer isso, funciona. Sexta qualidade, fraternidade. Está escrito aí na sua Bíblia, fraternidade. E o que é a fraternidade, gente? É a comunhão, é o relacionamento, é a união, uma amizade calorosa entre os irmãos. Sabe, queridos, seria muito confortável para mim ficar aqui na internet fazendo culto, preparar um estúdio legal, preparar os melhores equipamentos, tudo, e ficar interagindo com você na internet, como tem muita igreja que faz hoje isso. E poderia ficar aqui muito tempo fazendo culto na internet. Só que eu entendo hoje, de verdade, a internet ela não cumpre o propósito de Deus. O culto online não cumpre, na sua totalidade não. Ele é paliativo, ele é uma solução, glória a Deus por isso, porque se também não fosse esse veículo, nem com você eu não estava falando agora. Mas ele é paliativo, ele não é funcional na sua totalidade. Por quê? Porque a coisa mais linda que tem no congregar é a fraternidade. O que eu mais gosto aqui na igreja, quando eu estou aqui com os meus irmãos, sabe o que é? É a hora que fala assim: sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, vamos se abraçar. O que eu mais gosto é quando a gente tem o privilégio de estar junto e comer uma carne junto. Sabe, o cristão, tudo que ele faz tem que ser junto. Vamos orar junto, vamos fazer isso junto, tudo fazendo junto. Essa fraternidade é uma qualidade do cristão. Por isso que eu não acredito, essa é uma crença pessoal minha, eu não acredito em uma igreja que não é desenvolvida nos relacionamentos. Eu acho que é uma igreja que ela não é gerada em relacionamentos, ela é uma igreja deficiente.
Eu acho que uma igreja tem que fortalecer demais, tem que incentivar demais, tem que encorajar demais, tem que investir demais em relacionamentos, porque isso expressa a vontade de Deus. Eu podia aqui usar vários versículos bíblicos, mas eu gosto muito de pensar no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho que desce lá dos montes, do Monte Hermon. E a Bíblia diz o seguinte ainda, para concluir, ela fala assim: porque ali o Senhor ordena a vida, a bênção e a vida para sempre. Sabe em que ambiente que Deus ordena a bênção e a vida para sempre? No ambiente da fraternidade, no ambiente que os irmãos estão se confraternizando. Então, se você é um cristão que você fala assim: não, eu não quero me relacionar com ninguém, não, acaba o culto, eu quero ir embora logo, eu vou para minha casa, você não está tendo essa qualidade tão imprescindível para que você seja eficaz e frutífero. Eu quero te desafiar a se permitir se relacionar no ambiente da igreja. Se relacione. É um exercício. Isso faz parte do cristianismo. Não tem como arrancar isso do cristianismo. O apóstolo Pedro aqui está dizendo o seguinte, que depois eu vou ler completo o texto para a gente concluir, mas ele está dizendo que quem não tem essas qualidades é um cego. Só consegue andar racionalmente. E por fim, a sétima e última qualidade, e eu acredito que colocou numa ordem aqui muito importante. Não é porque está em sétimo que é menos importante, mas está em sétimo porque talvez seria aquilo que mais tem que se destacar aqui. E ele fala assim: amor. O amor. Gente, você já parou para pensar que a base do evangelho, a base do cristianismo é o amor? Tudo que a gente faz aqui vai acabar. Você acha que você vai precisar orar no céu? Não. Porque oração não é falar com Deus. Nós vamos estar lá com Ele, nós não vamos orar mais. Não é essa oração que a gente faz aqui mais. Nós vamos continuar falando com Deus. Nós vamos precisar jejuar lá no céu? Vocês acham que vamos precisar jejuar? Não. De jeito nenhum. Você acha que a gente vai precisar lá no céu ter esperança? Não, porque a esperança nossa já recebemos o prêmio dessa esperança. Você acha que no céu você vai precisar ter fé? Também não. A conclusão da sua fé é ter chego no céu. Mas a Bíblia fala assim, ó, dessas três coisas importantes. A Bíblia pontua, fala assim, ó, fé, esperança e amor. São os três pilares do reino de Deus. Só que fala assim, a mais importante delas é o amor. Por quê? Porque a fé você não vai precisar ter para sempre. A esperança você também não vai precisar ter para sempre. O que você vai precisar ter para sempre é amor. A atmosfera do céu é amor, gente. A atmosfera do céu é o amor. O amor a gente usa aqui e vai usar eternamente, porque Deus é amor. Deus é amor. Então o amor precisa ser manifesto na nossa vida. Fraternidade é uma coisa. Por quê? Porque fraternidade é amar quem ama a gente. É se relacionar com quem é fácil de relacionar. Isso é fraternidade. Essa amizade calorosa, esse relacionamento. Mas o amor, ele implica generosidade. É um amor generoso, um amor que é altruísta, que serve as pessoas. Esse é o amor cristão, que quer servir. É igual o amor de Deus, é igual o amor de Cristo. Esse amor que foi derramado nos nossos corações nos capacita para servir as pessoas, para ser generoso com as pessoas, para se doar pelas pessoas. Esse é o amor que eu e você somos encorajados a ter. Sabe, a grande tentação da nossa vida é querer viver para nós mesmos. Essa é uma tentação muito grande. É querer viver dentro do nosso quadrado, do nosso universo, pensando em nós mesmos, nas nossas conquistas. Mas o grande desafio cristão é amar de maneira altruísta. Que nós possamos realmente se doar pelas pessoas. Esse é o cristianismo. Servir as pessoas, estar com as pessoas e fazer e como, por exemplo, a Bíblia fala assim que Jesus falou pra gente amar as pessoas como Ele nos amou. E a pergunta é: como Jesus nos amou?
Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falar uma frase interessante. Cristo, o amor de Cristo é assim, Ele amou a gente mais do que a Ele mesmo. Olha que forte isso. Cristo amou a gente mais do que a Ele mesmo. E Ele nos amou tanto a ponto de derramar a sua vida por nós. Sabe o que matou Jesus? Não foi chicote, não foi prego, não foi lança, não foi nada disso. O que matou Jesus, sabe o que foi? O amor. Jesus morreu de tanto amar. Que esse amor possa ser manifesto em nosso ser. Precisamos edificar a nossa vida cristã em cima daquilo que nós já recebemos. Recebemos a salvação, um prêmio de Deus para nós, um presente de Deus para nós. Está aqui a salvação, é de vocês. E agora? Agora o dever de vocês é desenvolver em cima dessa salvação. É edificar em cima desse fundamento chamado salvação, que foi dado a cada um de vocês gratuitamente. E agora, para fazer sentido tudo isso que eu estou falando, a gente vai ler novamente o texto inteiro de 2 Pedro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, porque hoje eu não usei muitos versículos, então está fácil da gente poder compartilhar. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 5. Ele vai dizer assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Ou seja, você que vai se empenhar para acrescentar a fé. Você já recebeu isso, agora vocês vão acrescentar a fé, a virtude, que é o caráter, que é a boa conduta do cristão, o testemunho do cristão, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Versículo de número 8. Porque essas qualidades, então lembra que eu sempre ensino aqui do contexto. O contexto é aquilo que a gente leu. Quais qualidades? Essas 7 que eu já citei. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, porque não é só para existir, é para continuar desenvolvendo. Não basta essas qualidades estarem em você, elas precisam se desenvolver. Então, se elas existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então a explicação está aqui, gente. Por que tem cristão que é inoperante e improdutivo? Exatamente porque essas qualidades não estão crescendo e nem se desenvolvendo na vida deles. Então empenhe-se, faz uma lista. Eu quero desafiar você. Chega hoje, agora onde você está aí, pega um papel, uma caneta e coloca essas 7 qualidades, destaca ela. E um lugar onde você possa passar e olhar todo dia para você dizer assim: será que essas qualidades estão se destacando na minha vida? Porque essas qualidades é que vão fazer eu e você andarmos em vitória na vida cristã. E aí a resposta que talvez muita gente procura: por que eu já dei minha vida para Jesus e não sei, e nada está acontecendo? Por quê? Porque a salvação já foi te dada, mas o desenvolvimento dessa salvação depende de você, para que você seja produtivo e para que você seja operante. E o versículo 9 vai dizer: todavia, se alguém não as tem, não as tem o que, pastor? As 7 qualidades. Se alguém não as tem, está cego. Ou seja, ele não está enxergando o que deveria enxergar. Aqui o texto dá até uma sugestão para nós, é como se fosse uma miopia. O que é a miopia, gente? A miopia é pessoa que só consegue enxergar de perto. Ela tem dificuldade de enxergar as coisas que estão longe. Então, o texto está dizendo para mim assim, não as tem, está cego, só vê o que está perto. Ele é um míope espiritual. Ele não consegue enxergar na totalidade. Por quê? Porque não tem discernimento espiritual.
Ele não tem discernimento das verdades espirituais. Ele vive o tempo todo debaixo da dúvida, debaixo do medo, debaixo das acusações. O texto vai deixar claro para mim e para você. Eu vou ler novamente. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, e esquecendo-se do principal. Ele esquece daquilo que é principal, a obra da cruz. Ele se esquece de tudo que foi feito na cruz por ele. Ele se esquece do resultado da cruz. A Bíblia está dizendo para mim e para você, olha o que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo o seguinte, que não tem, que ele se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Por quê? Porque não desenvolveu a sua salvação. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero concluir só dizendo uma coisa para você. Se você já foi salvo, se a palavra de Deus já alcançou você, se você tem realmente certeza dessa salvação, não fique estagnado. Agora fui salvo, tal, e agora não sei o que. Vamos desenvolver a salvação. Desenvolva a salvação que você recebeu. E como que eu desenvolvo? Vou falar só rapidamente. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. 7 qualidades que vão fazer você ser um cristão frutífero e operante. E eu quero convidar você para nós orarmos nessa manhã. Vamos orar para que essas qualidades se destaquem em nossas vidas, para que essas qualidades ressaltem sobre nós e que nós possamos andar debaixo dessa verdade no nome de Jesus. Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra viva e eficaz foi pregada aqui. E nós sabemos que o cristão, Senhor meu Pai, muitas vezes, muitos de nós não vivemos na totalidade do que o Senhor tem para nós. Não vivemos de maneira eficaz, de maneira frutífera, porque nos falta essas qualidades se desenvolvendo em nós. Mas nessa manhã a tua palavra foi revelada para nós. E nós entendemos que como cristãos nós precisamos andar nessa verdade. Nós precisamos viver essa verdade para que tenhamos uma vida operante e frutífera na tua presença, Senhor. Pai, eu oro pela vida de cada um que está aí na casa agora. Toca a vida dessa pessoa, alcança o coração dela agora. Que essa verdade, meu Pai, que não é minha, mas que é da tua palavra, possa provocar nessa pessoa, meu Pai Celestial, transformação. O poder de Deus seja liberado sobre ela e que ela possa viver, Senhor meu Pai, de maneira extraordinária a vida que o Senhor preparou para ela, a vida extraordinária que o Senhor tem reservado para a vida desse cristão, desse homem, dessa mulher que já entregou o coração para Jesus. Pai, nós oramos para que nós possamos realmente tomar posse disso e que nos próximos dias, Senhor meu Pai, os nossos resultados sejam transformados em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E se você acredita nisso, dá glória a Deus aí, escreve glória, aleluia, aplaude Jesus, põe palma, faz o que você quiser, mas você precisa reagir a essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Queridos, nós vamos encerrando por aqui essa transmissão. Agradeço muito a Deus pela sua participação. Às 18 horas nós temos uma nova transmissão, então se você quiser acompanhar, você entra aí nos canais da igreja e você vai estar aí se conectando com a gente no nome de Jesus, tá bom? Um beijo no teu coração e não se esqueça, próximo domingo, culto presencial, culto da ceia. E tenha um domingo abençoado de Páscoa, desfrutando do bem mais precioso que você tem, que é a sua família. Deus te abençoe, graça e paz. Tchau.